A minha casa será chamada casa de oração por todos os povos. Essa passagem se deu quando Jesus entrou no templo expulsando com um chicote na mão os cambistas, os vendedores de animais que eram usados para o sacrifício ali no templo. Indignamente, Jesus fez esse gesto, claramente reprovando o sacrifício de animais, apesar que ele veio cumprir a lei. Mas ele falou que não era mais sacrifício que o Senhor Deus exigiria do homem, mas sim as orações, as confissões, o arrependimento. Por isso que ele falou: a minha casa será chamada casa de oração por todos os povos. Muitos estão equivocados achando que a casa que Jesus estava se referindo era o templo em que o rei Herodes, o assassino, levantou para os judeus ali na época do ministério de Jesus. Muitos teólogos, doutores da lei da atualidade, pregam isso aí pelos púlpitos aí afora, mas estão equivocados. A casa de Jesus não é inanimada, a casa de Jesus é biológica. Ele estava se referindo à sua igreja, que iria nascer depois da sua ressurreição. Ele estava se referindo ao ser humano, à sua família que seria formada através do seu nome. A minha casa será chamada casa de oração. Tanto é que Paulo fala que nós somos a casa de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Porque se fosse o templo ali de Jerusalém que o rei Herodes construiu, ele não falaria para os seus discípulos que não ficaria pedra sobre pedra que não seria derribada, profetizando ali a conquista do general Tito, o general de Roma, que invadiu Jerusalém no ano 70 e acabou com o templo dos judeus. Se fosse o templo que Jesus estava se referindo, ele deixaria pelo menos um versículo na palavra dele recomendando a construção de sinagogas, recomendando a construção de templos. E, no entanto, você não vê. Você não consegue achar nas Escrituras Sagradas nenhuma recomendação, tanto de Jesus como dos apóstolos, a construir lugares de adoração, lugares de ajuntamento do povo. Você não vê isso na palavra de Deus. Você não vê isso em Atos dos Apóstolos. Você não vê isso nas cartas paulinas. Você não vê isso nas cartas dos apóstolos. Você não consegue achar nenhuma menção, nenhum nada falando para construir templos, falando para construir palácios religiosos, como muitos estão pregando por aí. Se aqueles eram homens de Deus como Paulo, Silas, Barnabé, Pedro, Tiago, João, eles conheceram Jesus cara a cara e não receberam do mestre nenhuma recomendação para construir um lugar de adoração. Porque o único lugar de adoração que Jesus mencionou é um lugar acessível a todas as pessoas, a sua própria casa. Aleluia! Quando quereres conversar com Deus, entra no teu quarto, fecha a tua porta e conversa com Ele em secreto. E Deus que te vê em secreto recompensará você publicamente. O único lugar inanimado que Jesus faz menção para nós adorar a Deus, buscar a Deus, louvar a Deus, é o nosso próprio quarto. Bom, se pelo menos não for nosso, mas nós pagamos aluguel por ele. Não é mesmo? Mas não vê nada. Você não consegue achar nada. Nada, irmãos. Sabe o que é nada? Jesus falou: ensinai tudo que vos tenho ensinado.
Ide por todo mundo pregar o evangelho, ensinai a toda criatura tudo que vos tenho ensinado. E ele não ensina você buscar, almejar coisas aqui na terra. Muito pelo contrário. Ele ensina a buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. É isso que ele ensina. Mas os religiosos torcem a palavra de Deus. Os religiosos mudaram a verdade de Deus em mentira para dominar o povo, para fazer o povo de refém. Eu também era um refém, mas graças a Deus que Jesus Cristo me libertou. Hoje sou liberto. Considerado por muitos um desigrejado. Olha que coincidência, irmão. Na época da igreja primitiva, os nossos irmãos foram taxados de quê? De cristão. E foram os discípulos chamados cristão primeiramente. Está escrito em Atos dos Apóstolos. Não era uma palavra boa naquela época. Não, era uma palavra pejorativa. Ser considerado como cristão era pejorativo naquela época. Não é mesmo? Aí depois veio Constantino e deu uma rasteira na igreja, construindo um templo. Quem construiu o primeiro templo foi um endemoniado imperador Constantino de Roma, para tomar os irmãos de refém. Já que não podemos com esse povo, quanto mais nós matamos, mais eles crescem, mais eles acreditam nesse homem que morreu na cruz. Quanto mais matamos eles na arena, mais esse povo cresce pela terra. Porque o sangue dos cristãos era uma semente regada na terra. Aí ele falou, aí o diabo colocou uma ideia genial na cabeça de Constantino. Se une a ele. Aí pegou uns bispos endemoniados, né? Pegou uns irmãos lá que, olha, só o sangue de Jesus tem poder. Os irmãos que não queriam sofrer, que não queria mais ser perseguido por amor a Cristo, que não queria ser mais chicoteado, preso no calabouço, que não queria ser mais morto na arena, estraçalhado pelos animais selvagens, acharam que era o livramento de Deus. Olha, o imperador querendo que nós construímos uma catedral. Nós não vamos ser mais perseguidos. Aí o imperador elege os cristãos como a primeira religião, a única religião, mas só que, de vez de deixar somente os falsos cristãos ali, os cristãos desviados ali na frente, não, ele coloca lá o líder da seita de Baal, o líder da seita de Afrodite, o líder da seita de não sei o quê, de Deus pagão. Aí mistura o paganismo com o cristianismo. Aí foi a bancarrota da igreja, né? Mas só que Deus sempre tem os seus fiéis. Deus sempre tem os remanescentes na terra. Deus sempre protege os seus. Os desviados se uniram a Constantino. Os traidores se uniram a Constantino, o imperador Constantino. Fizeram dele um pastor, um bispo, uma... Meu Deus! Quantos pastores estão sendo levantados aí, quantos obreiros aí de Satanás sendo levantados aí, rapaz. Só porque o cara tem, dinheiro. Aí transforma o lugar de adoração em casa de Satanás, em sinagoga de Satanás. Eu tenho visto muitas aí por aí pelo Brasil, irmão, desse jeito. Não tem nada, Deus, olha, vazio de Deus ali, o Espírito Santo está longe desse povo. São cegos, cego guiando cego.
e ambos cairão numa cova. Aí os fiéis, os remanescentes que Deus guardou, protegeu, que não se uniram a Constantino, que não se uniram à falsa Igreja Católica, começaram a ser perseguidos. Continuaram a ser perseguidos agora por quem? Não era mais pelo Estado, era pelos próprios religiosos. Pelos próprios religiosos. Aí o que veio? O tempo da Inquisição. Meu Deus! Quantos irmãos sofreram nessa época? Famílias inteiras dos irmãos eram queimados vivos em praça pública, só porque não queria adorar a Igreja Católica. Meu Deus! Aí sabe de que eles foram chamados? De protestante. Protestante. Primeiro apelidaram os irmãos da igreja primitiva como cristão. Aí depois, passou o tempo, apelidaram os irmãos da igreja como protestantes. E assim vai. E assim passa o tempo. E cada vez mais a igreja se corrompendo, mas Deus sempre guardando os remanescentes. Deus sempre tendo seus fiéis na terra. Deus sempre tem aqueles que mesmo com pouca força não negaram o seu nome. Não se venderam ao Deus Mamon. Aí aconteceu o que Paulo fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Por não querer o amor da verdade para se salvares, Deus enviou a operação do erro. É essa igreja aí, ó. Essa igreja pentecostal. Essa igreja aí tradicional, batista, tudo isso aí, ó. Estão na operação do erro. Cada vez mais ladrões e salteadores crescendo no meio desses religiosos aí, ó. Ladrões salteadores cobrando cachê alto apenas para louvar. 1 horinha, 40 minutos só. Ladrões salteadores cobrando cachê alto para pregar. Apenas 1 hora. Ladrões salteadores cobrando dízimo do irmão. Meu irmão, isso vai dar pano na manga naquele dia. Porque o dízimo só quem tinha a autoridade de pegar o dízimo na época do Velho Testamento, lá no Oriente Médio, lá com Israel, só quem tinha autoridade de pegar o dízimo eram os levitas. Não era só o sumo sacerdote nem sacerdote, eram os levitas todos. Eles tinham direito ao dízimo, o dízimo era o salário dele, mas também não era só eles. O que muitos não falam hoje quando criticam o dízimo, avarento aí, tem avarento que critica o dízimo somente para não pagar nada, mas olha aí, avarento, não é só os levitas, os sacerdotes que pegavam o dízimo, não. Sabe quem mais pegava o dízimo? Quem tinha autoridade para pegar o dízimo, sabe quem? Órfão, viúva e os forasteiros e o necessitado. O dízimo era deles, viu? Não é só o sacerdote e os levitas, não. Era o órfão, viúva, pobre e necessitado. Deus deu autoridade. Lê lá, confere lá na palavra lá. Quando você for criticar o dízimo, então fala toda a verdade, não só meia verdade. Querendo escapar, da sua obrigação que Deus determinou. E aí a igreja, é o dízimo? E a igreja tem que pagar o dízimo para os pobres? Não, a igreja agora não é o dízimo, não. Agora é a metade. Agora é a metade do que você tem. Como assim, irmão, a metade? Eu não lembro o que João Batista falou? Aquele que tiver 2 túnicas,
Reparta uma com quem não tem. Aquele que tiver alimento, faça do mesmo jeito aqui, reparte a metade do alimento que tem para os pobres. Essa é a recomendação da nova aliança. É nova aliança. E a igreja primitiva obedecia essa lei. A igreja primitiva obedecia essa recomendação do Espírito. Lê lá em Atos dos Apóstolos lá. Todos aqueles que tinham alguma coisa não consideravam suas, todos consideravam comum. Nada do que tinha considerava seu. E não havia o quê? Necessitado nenhum. A igreja primitiva. A igreja primitiva. Por isso que acontecia sinais feitos pela mão dos apóstolos. Porque eles não estavam atrás de dinheiro. Eles não estavam atrás de um bom salário. Eles não estavam atrás de uma mansão. Eles não estavam atrás de fama. Eles não estavam atrás do mundo. Eles não estavam atrás de mostrar para o Estado que eles também são ricos, como hoje os religiosos dessa época, os ladrões salteadores, mostram aí para o Estado aí, eles também são ricos. Ladrão e salteador, enganador, 7-1, estelionatário. Usa uma cláusula, um versículo bíblico para te arrancar dinheiro dos irmãos. E quando nós aqui, que eu sou um pequenino, não tenho nada, irmão. Não tenho onde reclinar a minha cabeça. A luta do diabo é me deixar na rua. Levanta aí, ó. Levanta os falsos irmãos aí para querer me ver na miséria. Essa tem sido a minha luta nos últimos dias na terra. Doente, né? Mas graças a Deus que Deus não me abandone. Sempre levanta um remanescente. Ô, irmão, mandar uma oferta aí para você. Ô, irmão, vou te ajudar aí. Ô, irmão, ó, tô mandando um pix aí. Sempre Deus levanta. A Bíblia é verdade. Buscai primeiro o reino do céu e as demais coisas serão acrescentadas. A Bíblia é verdade. Eu tenho vivido isso na íntegra. Eu tenho vivido isso no meu cotidiano. Entendeu? Aí aqueles que criticam o dízimo também é avarento. Não ajuda ninguém. 2 carros na garagem não dá um para ninguém, rapaz. Nem dá nem uma carona pro irmão ir para casa. Não dá, não leva nem um irmão que tá doente pro médico. 2 carros na garagem. A gasolina tá caro. Falaram isso para mim, rapaz. Jogaram isso na minha cara. Eu doente. Mas graças a Deus, Deus preparou o posto de saúde ali que manda ambulância. Esses dias eu tenho andado de ambulância. Irmão do lado, vendo, pastor. Tá nem aí pra você, rapaz. Depois disse que vai pro mesmo céu que eu vou. Lembra aí do rico e do Lázaro? Eu tô vivendo essa questão. O mendigo Lázaro na porta do rico, o rico não tava nem aí. Eu tô vivendo essa questão, né? Mas graças a Deus, que Deus não vai me abandonar. Não tem me abandonado. Né? Graças a Deus que eu sou propriedade exclusiva de Deus. A minha casa será chamada casa de oração. Jesus estava claramente criticando o sacrifício dos judeus. Porque os cambistas, os vendedores que estavam ali, era tudo barraquinha de sacerdote. Era da tribo de Levi. O sumo sacerdote tinha sua barraca lá especial para vender bode, ovelha, pombo, para que o povo pudesse comprar para fazer o sacrifício. O povo não tirava das suas primícias da sua casa, não. Ele pegava o dinheiro para comprar. Então Jesus estava claramente criticando aquele sacrifício deles ali. Entendeu? Falou que a minha casa, quer dizer, aqueles que me adoram, adorará em espírito e em verdade, através da oração. Porque a oração é espírito em verdade, irmão.
Não tem jeito de fazer uma oração sincera, verdadeira, genuína, se não for espírito em verdade. Entendeu? É isso que Jesus estava falando lá. Não era o templo que o matricida, o patricida, levantou lá em Jerusalém. O rei Herodes levantou lá. Que aquele templo já estava condenado, não ficaria pedra sobre pedra que não pudesse ser derribado. O engraçado é que a gente não vê Paulo falando, ô irmão, ô Priscila, aí a igreja que está na sua casa, aí pede para os irmãos aí construir um lugar de adoração. Nunca falou isso, irmão. Nunca falou isso. Ô Timóteo, eu vou deixar você aí, né, na galáxia aí, eu vou deixar você aí em Éfeso, vou deixar você em Corinto, né, para você construir uma casa de oração aí, um palácio religioso, viu, Timóteo? Não tem, irmão. E olha que a igreja de Corinto era grande. Não tem. Não tem. Nas cartas de João, lá em Apocalipse, ao anjo da igreja, você só vê ele referindo a um anjo, ao anjo. Não é aos anjos. Não está no plural. É um, por uma cidade. Olha o mistério aí, olha o mistério de Deus aí descendo. Ó, é um. Não é uma montanha, não é uma multidão de pastores ou de anjos de igreja, não, é um. Ao anjo da igreja que está em Éfeso, ao anjo da igreja que está em Esmirna, ao anjo da igreja que está em Filadélfia, ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Um. Não está no plural. Um. Não está no plural. Os religiosos têm, escondido a verdade para roubar o seu dinheiro. Os líderes religiosos, cada vez mais, andando de carro importado, com mansões, enquanto que o irmãozinho passando necessidade lá, até mesmo para não ter o gás. Eu tô sem gás, mas eu sei que amanhã Deus pode preparar. Enquanto que muitos aí estão aí. Hoje, domingo, estão fazendo seu churrasco nas suas fazendas. E fala que é pastor. Meu Deus. Por não querer a verdade, Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam na mentira, para que seja julgado com todos aqueles que desprezaram a verdade, para que sejam julgados com o mundo. É a operação do erro nos nossos dias. A operação do erro. Viu? A operação do erro. Você não vê o apóstolo Paulo pedindo dízimo com ninguém. E as ofertas que ele pede não era para ele. Era para quem? Para os necessitados. Você não vê. Porque o evangelho de Jesus Cristo é para você viver uma vida sendo luz na terra e sal do mundo entre as pessoas, no seu bairro, na sua casa. Faças da tua casa um lugar de adoração, irmão. Não seja refém desse sistema religioso que está cada vez mais dividindo o corpo de Cristo, ensinando mentira sobre mentira, porque eles estão na operação do erro. Eles estão na operação do erro. Jesus, ele saiu do templo para ser acessível a todas as pessoas. Deus saiu do templo para ir atrás da mulher samaritana, lá no poço de Jacó. Deus saiu do templo para ir atrás do endemoniado gadareno, lá em Gadara. Deus saiu do templo para ir atrás daquele cego lá de Jericó, o Bartimeu.
Deus reprovou o templo de Salomão. Não era projeto de Deus construção de templo, não era, era projeto de Davi. Simplesmente era projeto de Davi. Deus queria que permanecesse o tabernáculo. O tabernáculo, sim. Era modelo do verdadeiro templo em que Jesus está agora, lá no céu. Não vê que ele vai, não vê que ele, toda vez ele faz menção do céu, da casa do tesouro no céu, e terás um tesouro no céu. Mas você só vai ter tesouro no céu se você ajudar os necessitados. Não foi só para o jovem rico que Jesus mandou vender tudo e dar para os pobres, não. Leia capítulo 12, versículo 32 e 33. Capítulo 12 de Lucas, versículo 32 e 33. Lê lá. Não é só para o jovem rico que Jesus mandou dar para os pobres, esmola para os pobres. No capítulo 14 de Lucas, no versículo 33, está escrito: aquele que não negar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo, não tem jeito de ser meu discípulo. Jesus falando, não tem jeito de nascer de novo. Aquele que não aborrecer seu pai, no capítulo 14 de Lucas, aquele que não aborrecer seu pai, sua mãe, seus irmãos, não aborrecer a sua própria vida, não pode ser meu discípulo, não tem jeito, não consegue ser meu discípulo. Não consegue. Depois Jesus dá uma recomendação, ninguém que vai construir uma casa não senta primeiro para ver quanto que vai ser o gasto antes de começar. Para que não seja quando começar a construir, não consegue terminar e todo mundo, não construiu, não terminou aquela casa. Ninguém que vai para a guerra não senta primeiro para ver se com 10 pode vencer, para ver se com 20 pode vencer. Olha só, Jesus fazendo uma recomendação para nós antes de aceitarmos a fé. Antes de ir até Ele, faça primeiro um diagnóstico na tua vida, se você vai até o fim. Porque não adianta começar e não ir até o fim. Viu? Jesus, ele quer que o acesso a ele seja para todos. Eu fico indignado, irmão, quando um camarada fala: ô, irmão, você precisa vir para a igreja, senão você não vai ser salvo. Onde está escrito isso? O camarada prega o evangelho aí para os outros, aí fala: você tem que ir para a igreja para você ser salvo. Onde está escrito isso, irmão? Você precisa frequentar os cultos aqui, não pode ficar em casa, senão você não vai ser salvo. Onde está escrito isso? Hein, religioso? Aonde você inventou essas coisas? Hein, mentiroso? Não, rapaz. Jesus quer ser adorado nas ruas. Jesus quer ser adorado nos bairros. Jesus quer ser adorado na cidade, nas casas. O projeto de Jesus é alcançar famílias. Não é ficar limitado a 4 paredes, não. Não, Jesus não mandou construir currais para vocês prender as ovelhas de Cristo. Não. Jesus mandou ir, caminhar, evangelizar. Jesus mandou você ser luz, você é cristão, é para alcançar o seu vizinho. É para alcançar o seu amigo, a sua família, a sua casa. É aí, no teu quarto que Jesus quer que você converse com Deus. É na tua casa. Seja um representante de Deus na sua casa, no seu bairro, na sua família, no seu trabalho. É isso que Jesus... É dessa forma que é o evangelho, irmão. O evangelho não é sinônimo de instituição, não, religiosa, não. Você não tem que ir no templo, não. Antigamente, sim, nós tínhamos que se reunir. Na igreja primitiva, era necessário se reunir. Os irmãos se reuniam no templo, não por causa do templo, mas por causa das pessoas que iam no templo.
Essa é a verdade, não venha distorcer a verdade, não. Viu? Mas ele se reunia mais, era em casa, no cenáculo. Ah? No repartir do pão. Onde se reparte o pão, irmão? A ceia do Senhor, a mesa do Senhor, a ceia, em Atos dos Apóstolos chama a mesa partir do pão. Quando você vê a frase partir do pão, os irmãos partiam do pão, era a ceia, né? E era a ceia mesmo, não era um pedacinho de pão e Rapaz, isso é uma afronta a Deus! É uma afronta, irmão! Chamar de ceia um pedacinho de pão e um pouquinho... Meu Deus do céu! Como é que não enxerga? Como é que não enxerga, irmão? Como é que não enxerga? Tá nu e patente aos olhos e não consegue enxergar a verdade. Estão cegos. Foram cegados pelo Satanás. Não consegue ver, irmão. Não consegue enxergar a verdade. Rapaz, a ceia do Senhor nunca foi ministrada dentro de um templo, nem dentro de uma sinagoga, irmão. Lê a Bíblia. Presta atenção nessas coisas. Pede Jesus para abrir o teu entendimento, os teus olhos. Nunca foi ministrada a mesa do Senhor dentro de um templo. Nunca. Nunca. Era num ambiente familiar. Por isso que Paulo dá chicotada ali em capítulo 11 de 1 Coríntios, ali quando ele fala da ceia do Senhor. Ele estava era exortando os irmãos daquela panelinha que sempre tem nos grupos aí, sempre tem nas comunidades aquela panelinha de rico. Ah, deixa ali o miserável para lá. Indignamente era o cara que comia tudo que trazia, tudo de bom, juntava lá com outro rico lá, que trazia carneiro, que trazia o melhor vinho, não é mesmo? Era vinho mesmo, não era suco de uva não, era vinho alcoólico, tinha teor alcoólico, viu? Era vinho mesmo, né? Por isso que ele fala, tanto uns comem muito, outros se embriagam, porque ele tinha teor alcoólico, viu? Não vem com essa não, ô santarrão, dizer que não era vinho mesmo, viu? Jesus, quando transformou a água em vinho, era vinho, falou que é vinho, não era suco de uva não, tinha teor alcoólico, viu? Essa é a verdade, tem que dizer a verdade, entendeu? A Bíblia recomenda não se embriagar. É isso que a Bíblia recomenda, não se embriagar. Eu não posso falar que o camarada que toma vinho vai para o inferno. Não está escrito isso, irmão. Não está escrito isso. Não está escrito. Quantas pessoas cobram de muita gente aí coisas que a Bíblia fala pouco? E não pratica aquilo que a Bíblia fala muito. Quantas vezes a Bíblia tem falado? Olha para os pobres, olha para o órfão, olha para a viúva, olha para o preso, olha para o doente, olha para o necessitado. Arranca essa miséria de avareza do coração. Isso sim é pecado capital. Lê lá em 25 de Mateus, verso 31 a seguir. Os bodes e as ovelhas. Viu? O avarento é considerado por Deus como bode. Viu, bodão? Cuidado. Quer guardar tudo para si aí. Cuidado. Viu? Você possa receber mais do Espírito Santo aí, a revelação de Jesus Cristo, viu? A palavra de Deus é revelação. E só quem revela é o Espírito Santo. Viu? Cuidado com esses doutores da lei e da atualidade aí, falando que a Bíblia não fala. Fique na paz do Senhor Jesus.